Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento à Beça. Hoje com meu amigo Eduardo Migliorelli. Falei certo, Migliorelli? Perfeito. Então tá certo, Eduardo. Super obrigado por estar aqui. O Eduardo vai se apresentar, mas já adianto uma honra e um prazer. Ele é um brasileiro que mora em Portugal, teve a atenção e o carinho de vir hoje aqui com essa agenda super apertada conversar comigo. Eduardo, mais uma vez obrigado. Queria que você se apresentasse aqui e falasse quem é Eduardo Migliorelli. Hudson, primeiro, muito obrigado por estar aqui na HB, aqui escola aqui de negócios. Desembarquei de Portugal mesmo, aqui em São Paulo, para a gente estar junto e poder ter esse papo aqui, muito bacana. Quem que é o Eduardo? O Eduardo é um empresário brasileiro que desembarcou em Portugal no começo de 2016. Morei aqui a vida inteira no Brasil. Poucas pessoas sabem, eu sou soteropolitano da Nossa. Bahia, um soteropolitano de RG, né? Porque eu vivi, depois de 3 meses de vida, eu vim para São Paulo. Sou engenheiro de produção, fiz engenharia na Mauá, segui aqui com um estudo na GV, na escola, no SEAG, e vou contar um pouco mais depois da frente. Fiz um mestrado há pouco tempo na Universidade Nova de Carcavelos, mestrado de Gestão da Inovação e Empreendedorismo. Em 2015, tomei uma decisão, junto com a minha esposa, uma questão pessoal nossa, de conhecer se a grama do vizinho mesmo ali é tão verdinha como Isso é dizem. verdade. Isso é verdade. Valorizar mais ainda aqui onde nós moramos. Mas em janeiro, 25 de janeiro, dia de São Paulo, 2016, eu, minha esposa, uma filhinha de 2 anos, minha esposa grávida, desembarquei em Portugal, em Lisboa, para desbravar o ecossistema, para entender o que se passava lá. Não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer lá, mas eu, com um bom financeiro, fiz um budget de cafezinhos. Lógico que estourei esse budget, porque adoro conversar com pessoas aqui e entender realmente a vida da pessoa, como é que é, e o que eu mais queria saber era sobre o ecossistema de Portugal. Tá, tá. Então você chegou em Portugal sem lei, sem documento. Exatamente. Mas aí eu comecei a ser, no bom sentido aqui, metralhado de contatos de amigos, parceiros de negócio brasileiros me procurando lá, Hudson, e falei, Edu, e aí? Conta mais sobre esse seu projeto de vida, essa mudança do Brasil para Portugal, pontos positivos, negativos. Eu comecei a bater um papo com muita gente e uma amostragem desse pessoal me falou, Eduardo, vou jogar real contigo. Eu já tentei para Portugal, já tentei desembarcar com meu negócio, cara, não tive sucesso. Eu comecei a escutar de um, de outro, de outro. Pera lá, Hudson, tem uma dor aí. Eu saí de uma carreira de executivo do Brasil e tem um bichinho chamado empreendedorismo que me picou lá em Portugal. Eu falei, cara, eu preciso sanar essa dor. Eu trabalhei muitos anos na GE, no banco da GE, na G Capital, na área de FP&A, planejamento financeiro, ajudando os P&As líderes lá. Eu falei, pô, eu acho que eu consigo ajudar esse pessoal aqui. Eu comecei a ajudar no tracionamento de negócio, criando estratégia, desenvolvendo business plan. Eu adoro planilhas, eu sou meio rato de Excel. A minha esposa, Wilson, diz lá em casa que eu tenho Excel para tudo quanto é coisa lá em casa, mas é meu jeito de controlar. Consegui ajudar alguns amigos, só que amigo a gente não consegue cobrar, né, faturar, então vamos abrir a empresa. E aí eu abri a Atlantic Hub com mais 3 sócios, Benício, Nelson e o Thiago, aqui brasileiros comigo lá em Todos Portugal. brasileiros. Por quê? Porque eu preciso ter realmente pessoas de confiança, que eu tenho um carinho enorme pelos meus sócios, 10 anos de jornada. Aqui no Brasil, porque a maioria, 95% dos clientes são brasileiros, então eles precisam estar aqui no face-to-face para entender, e eu acolho lá em Portugal. A gente já tem Atlantic Hub já há 9 anos, vai bater 10 anos, batemos ontem 250 empresas brasileiras colaboradas, ajudadas por nós a desembarcar lá em Portugal, um mega orgulho. Parabéns. Obrigado. Brasileiro ajudando brasileiro a criar efetivamente esse mindset global. Brasil é incrível.
o Brasil tem uma economia, tirando a questão política, whatever, taxas, impostos, mas tem uma economia de 220 milhões de habitantes que aqui faz negócio, aqui é sangue nos olhos, aqui tem um movimento pró fazer a coisa acontecer. E o nosso mote que a gente coloca é empresário, empreendedor, investidor, continua com o seu negócio aqui. É uma baita economia aqui, mas vamos trabalhar junto para redear o seu negócio, para que a gente possa colocar a sua empresa no mercado internacional, num mercado de uma União Europeia. Portugal é pequeno. Portugal tem 10,4 milhões de habitantes, Hudson. Mas está dentro do Rio de Janeiro. A gente brinca que é um condomínio. É uma Alphaville grandinha. Exatamente. Na verdade, todo mundo se conhece ali. Até abrindo esse canal aqui, lado bom e ruim, né? Você acaba conhecendo muito rápido as pessoas, mas assim, não pisa no pé de ninguém, porque rapidamente o mercado vai te expurgar ali, tá? Dicas para brasileiros. Vou falar várias dicas aqui. Mas é um ecossistema lá da União Europeia de 500 milhões de habitantes, fora a porta de entrada para a África, para a Ásia. Então, assim, de lá, você está numa posição estratégica muito boa. Até a gente coloca muito que Portugal, até com a entrada do Web Summit, que é um grande evento de tecnologia que o fundador, o Paddy, trouxe da Irlanda. Eu trouxe, não, Portugal bancou, falou, eu quero aqui. E até no ano da minha chegada, Hudson, em 2016, foi o ano da chegada do Web Summit lá. Já tem isso tudo, né? Uma recente, tá? E eu falei, o que é esse tal de Web Summit? Eu comecei a entender, e aí criou-se um ecossistema de inovação e empreendedorismo em Portugal, que hoje até a gente brinca aqui e fala que Portugal é a nova Silicon Valley da Europa. Se outro dia viu essa expressão comigo, eu achei bacana. Silicon Valley da Europa. Por quê? O próprio ecossistema, o governo, as linhas governamentais estão muito focadas em ajudar os negócios entrantes, os negócios mais que estão chegando em Portugal há pouco. A gente fala que startup tem até 5 anos, né? Depois vira empresa quando passa dali. Mas negócios ágeis, escaláveis, inovadores. Então, o governo tem incentivado muito, até o próprio a Câmara, a Prefeitura de Lisboa criou um hub grande lá, que é o Hub Criativo do Beato, onde tem o Unicorn Factory. Assim, tem muita coisa acontecendo lá, e a Atlantic Hub entrou para colaborar com esses empresários, empreendedores e investidores que querem ir para Portugal. A gente fala que a gente pega na mão, pega no braço, muitas vezes a gente até pega no colo do empresário para fazer acontecer lá em Portugal. Que legal, que legal. Eu queria começar a conversa, começamos, desculpa, mas eu queria dar um passinho atrás, antes de a gente falar, que eu acho que é o grande negócio, a gente já teve até recentemente a Rita da Eunex aqui falando um pouco também do mercado internacional, e a gente fala muito de internacionalização e das oportunidades. Então, eu queria dar um passinho atrás, que é o seguinte, como é que você vê hoje Europa, né, pensando que a gente vai fazer uma internacionalização via Europa, com Trump, com tarifas, e essa questão Rússia-Ucrânia, que é diretamente ligada ali à segurança da Europa. Como é que você vê esse ambiente de negócios hoje, desafios e oportunidades? A gente está passando por uma fase agora de muitas turbulências no mercado, né? Mas eu ouso dizer que nessas fases de turbulência, tempestades, a gente vê muitas oportunidades, né? E até depois da tempestade vem ali a calmaria, a bonança que vem. Então, só que a gente tem que estar atento. A gente tem que entender o mercado, entender os fatores, as premissas. O que eu digo aqui é, Portugal tem uma questão com os Estados Unidos de uma exportação 7% das suas exportações de Portugal para os Estados Unidos. Então, assim, também até de Portugal, isso é relevante. Então, Portugal, até atento a esse fator de potencial redução aqui, fez um movimento muito interessante, muito bacana, ou muito giro, como diz lá em Portugal, de criar alianças ainda mais fortes com o Brasil, que é o grande comércio de Portugal, vem realmente com o Brasil aqui das duas vias.
E até há 4 ou 5 semanas atrás teve uma grande cimeira, né, de Portugal aqui para o Brasil, que foi para Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. O próprio presidente da República de Portugal, o primeiro-ministro vieram cá para dialogar como incentivar mais o comércio entre os dois países. Foram assinados, se não me engano, 19 acordos de não tributação, de ajuda na economia. E, bom, isso eu vejo com muito bons olhos, porque para esse público, para quem está nos vendo hoje, olha, tem muita oportunidade entre os dois países para fazer acontecer negócio. Mas a União Europeia hoje está passando por um cenário que merece muita atenção. Por quê? Sempre houve uma questão de estabilidade, próprio nos juros, né? O Euribor, eu lembro quando eu cheguei em Portugal, o Euribor de um ano era negativo. Real negativo. Negativo. Real negativo. Então, assim, até o meu crédito habitacional lá, que eu fiz da minha moradia, da minha casa que eu comprei, eu fui ver, tinha um spread bancário, mais o Euribor, reduziu o spread, que era negativo ali o Euribor. Então, mas aí mudou. Quando veio a guerra, a questão de estabilidade, o Euribor subiu, ficou bastante complicado até para os residentes, moradores, que estavam alavancados no crédito habitacional, que, poxa, você tem um budget mensal ali, e a parcela do crédito, financiamento da moradia, daqui aumentou 50%, 60% aqui. Então, teve uma atenção muito grande nisso. Agora, com relação a armamentos também, que agora acabou de vir esse ponto de, se não me engano, 900 bi de euro de investimento da União Europeia, eu acho que tem um lado bom da questão da união que aconteceu com os países da Europa. Recentemente, a gente teve também aumento de tarifas na questão de automóveis, né, que os Estados Unidos acabou de colocar agora, se não me engano, ontem ou anteontem. Quem é mais impactado? A Alemanha. A Alemanha já vem de um cenário de muita tensão quando iniciou a guerra, quando a Rússia cortou ali a questão do gás, a Alemanha estava quase 80% baseada na sua energia do gás da Rússia. Então já sofreu. Agora vai sofrer mais ainda. Com os carros aqui, tem a Mercedes, Audi, que seja BMW. Mas agora eu estou sentindo uma união muito grande ali de reforço entre os países, que eu acho muito bacana que está acontecendo. Tem uma questão também do gás que está vindo da África, vindo através aqui também de Portugal, Espanha, que isso vai mudar a cara também. Até, eu digo até de Portugal, Espanha aqui, que vai reforçar aqui a carga energética. Tem uma questão muito bacana de hidrogênio verde. O próprio Portugal, lá em Sines, no Porto de Sines, aonde temos um cabo ligando o Porto de Sines à Fortaleza, olha, um cabo de fibra ótica. Nós estamos com o país realmente ali muito próximo, né? Então, a meu ver, eu não sou o maior especialista aí nessa questão macroeconômica, mas o que eu vejo estando lá, como um brasileiro residente há 10 anos em Portugal, um cenário de união mais forte, e eu acho que vai vir muito uma questão positiva para quem estiver lá. Ah, que bom. Não, acho também que concordo bem alinhado com os pontos que você falou. Acho que há oportunidade de uma união maior, né? Tipo assim, vamos deixar os pontos que desunem de lado e vamos pensar naquilo que une. Eu acho que a Europa estava precisando disso, pode ser um gatilho. Antes de falar de Portugal especificamente, vamos falar assim, por que internacionalizar? O Brasil é uma economia fechada, a gente sabe, é o gigante aqui desse pedaço do Atlântico e tal, tem aqui o oceano inteiro, aí tem a Europa, os Estados Unidos, lá em Canadá, lá em cima e tal. Então, a economia é muito fechada, a gente tem pouco, está muito acostumado, né? E aí, essa pauta veio nos últimos anos por até uma necessidade. O Brasil vinha crescendo pouco e tal. Por que internacionalizar? Essa é uma pergunta muito boa, Edson, porque você empresário, você tem que estar preparado até para essas altas e baixas do mercado, né? Você sabe melhor do que eu, o mercado é uma senoide, né? Vai altas e baixas, e na baixa, como é que eu vou fazer? Como é que eu tenho que estar redeado? Então, nós entramos com essa vertente de
de internacionalizar o seu negócio, criar esse mindset global para posicionar a sua empresa num mercado forte, uma União Europeia, que tem uma moeda forte também, com essa capilaridade brutal do mercado. E o que é mais interessante, quando a gente faz esses projetos e passa assim, os anos, o empresário chega aqui, pô, Eduardo, eu vou te contar uma coisa, estão tracionando no tempo ali em Portugal, Europa, Península Ibérica, mas vou te contar o mais bacana que aconteceu nesse projeto. Agora me posiciono de uma outra forma no Brasil. Agora eu me posiciono como uma empresa, não uma empresa brasileira, como uma empresa multinacional, que isso me diferencia perante as outras empresas que eu participava de licitações, de oportunidades de negócio. Ou seja, um potencial cliente vê realmente na minha empresa, escutando, uma empresa que já está mais preparada, mais robusta, que não está só no Brasil, está lá fora também. Eu escuto muitos empresários aqui quando eu vou conversar, Eduardo, parece que o Brasil é grande, poxa, eu entendo. Você é capaz de internacionalizar estando no Brasil, porque é tão grande, né? Precisa Você sair, né? disse, mas é uma questão estratégica muito importante, porque, de novo, o Hub Portugal, ele te proporciona muita abertura para o continente africano, asiático, pela posição estratégica que está É um ali. asiático também? Exatamente. Existem muitas questões também tarifárias de não bitributação perante Brasil e Portugal, e de melhor acesso aos outros países aqui da União Europeia. Então, resumidamente, o que eu digo? Para o empresário que quer estar preparado para uma oscilação de mercado, que quer ter garantia de faturação da sua empresa em moeda forte, que quer ter hedging nesse movimento, eu acho que é certeiro você estar com essa cabeça, com esse mindset aberto, global, para pensar não só Brasil, como afora, que tem um baita mercado. Tem uma coisa que você. Eu tenho duas perguntas para fazer. Uma, na verdade, a primeira pergunta, que era essa mais óbvia, é quais são as dificuldades. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta. Fala-se muito, principalmente em inovação, que é uma praia sua, né? Mestre em inovação e empreendedorismo, ecossistema. Você estaria se integrando num ecossistema mais global, se vai para Portugal? Assim, tipo, como é que Sem funciona aí? dúvida alguma. Porque essa questão do ecossistema, hoje ela aparece, né? Os manuais de estratégia da década de 2000 não tinham muito a palavra ecossistema, hoje elas têm muito. Que diferença faz essa questão do ecossistema? Essa pergunta é muito boa, porque até a gente percebendo esse interesse dos empresários buscando inovação para o seu negócio no Brasil. Muitas vezes o empresário chega em mim e fala, Eduardo, legal, na verdade, eu ainda não estou no momento de expandir o meu negócio, mas eu quero buscar o que tem de mais inovador nesse mercado lá na Europa, para trazer para o meu negócio aqui no Brasil, para que eu possa me preparar até melhor para um processo de expansão. E a gente desenvolveu diversas missões empresariais, missão de sustentabilidade, ESG, que está muito em voga agora, que a gente tem em maio, missão de agro, Brasil. O Brasil está anos-luz na frente, é uma economia do agro brutal. Eu tive ali no Nordeste do Centro-Oeste Brasil, também? Centro-Oeste, brutal, mas Portugal tem um foco em agricultura de precisão, questão de inovação muito bacana ali, em diversos setores dessa economia de agro. Então, assim, eu recebo muito empresário do agro brasileiro lá em Portugal Às vezes a para tecnologia. buscar tecnologia, para também ensinar muitas vezes, ensinar o que está acontecendo para lá, mas trazer também muitas coisas. E não deixando de colocar o que o próprio Web Summit levou para Portugal. Ou seja, é um evento que nós fazemos uma missão empresarial na segunda semana de novembro. Até um parênteses aqui, começamos lá em 2017 com 30 empresários, fomos para 70 Só empresários. fazer então. Você quer explicar rapidamente primeiro o que é o Web Summit? Nem sei se todo mundo sabe o que é o Web Summit. Claro Aí que você sim, encaixa a missão dentro do Web Summit? claro. O Web Summit é um dos maiores eventos, Hudson, de tecnologia, de inovação. Posso falar da Europa, eu até me aventuro a falar global, tá? É um evento do Peri, que veio da Irlanda, que desembarcou em Portugal, lá em Lisboa,
sempre em novembro, esse ano na segunda semana de novembro, juntam-se lá mais de 70 mil pessoas, de mais de 180 países. Então, assim, não é Portugal, não é Europa, é o mundo. Está lá, para que você, Hudson, saiba daqui 5, 10, 15 anos o que estão prevendo que vai acontecer no mercado de inovação, se é o AI, se é as moedas digitais, as criptos, se é o que for. Agora é tudo AI, né? Agora só Já se teve o fala... metaverso agora. Metaverso já foi, o AI, o cripto, agora é AI, foi AI, vai de novo, mas é ir lá, tem que estar muito focado, e isso a gente, na nossa missão, a gente entende muito o perfil de quem está indo. Porque é uma semana inteira de visitas técnicas que nós desenvolvemos, com 3 dias do Web Summit. Agora, são 3 dias com conteúdo para 2 meses. Então, você tem que... Peraí, vamos lá. Hudson, você quer ir para quê? Para entender o mercado de fintech lá, o que vai acontecer? Tá bom, então, vamos criar a sua jornada de 3 dias para ir nas melhores palestras, conhecer os melhores speakers, criar os melhores networkings e conhecer as melhores startups, alpha, beta, growth, ou seja, idealização ainda, MVP validado, faturando 3 anos, e growth, as potenciais unicórnios. O que são os unicórnios? Aquelas startups com valor de mercado já de igual ou maior de 1 bi de dólares. Então, para quem está querendo realmente buscar inovação para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu investimento, faz muito sentido ir conosco lá para Portugal, para Lisboa, no Web Summit, e tomar um bom cálice de vinho nacional lá em Portugal. Tomar vinho nacional em Portugal, né? Agora, então, vamos para aquela outra pergunta. Quais são os desafios que você vê assim, das 250 histórias que você tem, não dá para contar todas, mas você com certeza já tem, pode contar algumas, por favor. Você já viu quais são os principais problemas, quais são as principais pegadinhas das pessoas, das empresas, que, tá bom, quero internacionalizar. Aí, pum, na hora a coisa não roda. Quais são os principais problemas? Vamos lá, essa pergunta é ótima, porque é muito importante o empresário saber antes de botar o pé lá. Primeira e principal, você precisa saber onde está pisando. Mas não é só Portugal. Em qualquer processo de expansão mundial, começamos com a realmente entender se o seu produto, o seu serviço que você tem aqui no Brasil, que está indo muito bem, tracionado, bacana, se tem fit de mercado, se tem concorrência, se tem uma briga de pricing, como que vai ser esse desembarque lá? Então, é extremamente importante Hudson, que você faça um estudo de mercado para que, antes de botar o pé lá, você já saiba o que você vai encontrar lá. Essa é uma dor brutal, porque diversos empresários me procuram e falam, pô, Eduardo, vou te contar a real aqui, eu já fui a Portugal, cara, eu mandei e-mail para 100 empresários, já listei aqui, eu fiz 2, 3 viagens e, cara, não consigo. Ninguém fala comigo, ninguém abre reunião. Que aí entra no segundo ponto, cultural também. A cultura lá, a língua é a mesma, não é a mesma, tá? Explica, não é mesmo? Tem muitos fatores diferentes, tem que saber como falar, o jeito que você fala. Muito brasileiro chega, não, pera lá, eu vou puxar o depois, né? Fala normal, fala o brasileiro normal, não força porque a contraparte, o português, fala, cara, mas o que esse cara está forçando? Não, seja transparente, real e demonstrando o que você deseja. O português é muito direto, objetivo, então pode ser que muitas vezes o Hudson vá apresentar um negócio lá e o português fala, Hudson, obrigado, mas não faz sentido, a gente pode até acabar aqui já, que tá... Opa, nem acabei minha apresentação ainda. Tem o lado chato, que, poxa, aqui no Brasil a gente está acostumado, que o brasileiro não sabe dizer não, né? Isso aí. Então aqui, não, vamos tomar um café, vamos tomar um cerveja, não, vamos lá. Fica 2 anos e o cara não fecha o negócio. Lá em Portugal, não. Cara, não faz sentido, eu vou evitar tomar o seu tempo. Aqui na minha empresa não funciona.
Mas pode ser que em outras funcione, mas aqui, obrigado. Então tem esse ponto de, às vezes, a gente ficar meio achar que o cara está sendo meio arrogante ou não, mas não, está até te ajudando nisso. Mais pontos? Eu tenho uma lista aqui, hein? Pode Vamos colocar, lá. amigo. Você pode falar. Muitos empresários chegam aqui para o Eduardo, para a Atlântica, e falam: vamos lá, vamos expandir o meu negócio. Já fiz um estudo de mercado, já conheço o mercado, já fiz até meu business plan. Está pronto. Você não tem nada para fazer, então, né, Eduardo? Só pra... Não, agora me ajuda aqui a abrir o mercado. Falei, cara, bom, vamos lá. Me mostra o seu BP. E o brasileiro, sangue nos olhos, né? Aquele BP lindo, 6 meses aqui já break-even, né? Break-even, ou seja, break-even é quando a operação já não está mais negativa, operacionalmente, já né? cobre o... EBITDA positivo. Aí eu chego, vamos tomar um vinho aqui, deixa eu te explicar uma coisa. O mercado é diferente. Portugal tem o seu time, até um engenheiro falando, tem o seu delta T aqui, que é diferente do Brasil. Lá são 10 milhões de habitantes, é uma economia realmente muito voltada para o turismo, muito agora voltada para o real estate, tem muita inovação lá, ok, mas o time é um pouco mais extenso, por quê? As empresas são mais enxutas também, a decisão demora um pouco mais. Então, é muito importante ajustar o business plan para um time real lá, porque muitas vezes se frustra, né? Sim. E a gente fala assim, não, eu sei, eu acredito no negócio. Cara, não tenho dúvida que você acredita. Mas eu estou aqui, um especialista de 10 anos, com mais de 300 empresas aqui, já que eu sei o que eu estou dizendo. Esse é um ponto. Ajuste do BP com a realidade do O mercado de cara lá. chega para você só assim, eu já tenho tudo, só preciso da venda, né? Ele quer começar vendendo, depois Então, ele... aí eu chego com mais uma. É. Aí eu brinco aqui, 120% de quem nos procura fala assim, não, peraí, me abre o mercado, eu já tenho tudo, já tenho a apresentação pronta, mas, bom, primeiro que a gente tem uma regra, a gente não apresenta a todos que nos procuram. Não, você imagina cada 10... Porque é muito importante, Hudson, a gente também dar um passo para trás e desenvolver essa análise do fit, do market fit, que muitas vezes a gente ajuda o empresário brasileiro a apertar aquela porquinha, arrumar o pricing, arrumar o posicionamento, a estratégia de se posicionar. Você, quando vai apresentar numa reunião o seu PPT, né, o seu PowerPoint, tem que estar numa linguagem de Portugal, para ele perceber que assim, o empresário se preparou. Exatamente. Lá, eu não sou o Eduardo, eu sou o doutor engenheiro Eduardo Migliorelli. Não chame o seu lead que você está indo conversar pelo nome. Pelo menos o nome e sobrenome. Você não tem. Você está sendo muito informal se você chamar só Hudson. Não faça isso. Tá? Numa segunda, terceira, quarta. Não, tem uma forma. Por isso que é muito importante nas primeiras reuniões, eu vou junto. Às vezes eu levo um português também junto. Por quê? Outra dica. Português. Outra dica. Quando a gente traciona um negócio, a gente sempre coloca à frente da empresa brasileira que desembarcou em Portugal, um head, um country manager português. Porque fica português com português falando, chancelou um negócio, poxa, o português foi lá no Brasil, entendeu o negócio, viu que realmente é bacana, não é só a gente dizendo. Então, tem várias coisas muito delicadas, pequenas, que fazem que aí são fatores meio culturais até. Né? De novo, isso é só para Portugal. Imagino. Isso é global. E muito respeito. Respeito pelo português que está lá, que está abrindo as portas, como eu disse antes aqui. As empresas lá são mais enxutas. Então, o português, para abrir uma reunião contigo, ele deixou muita coisa de lado ali para ter aquela hora com você. Então, ele está lá, ele quer saber se você se preparou também. Ele faz muita pergunta, então, mas o que você conhece do meu negócio? E se você fala, não, eu vim aqui entender, você se queima.
Então, a gente faz um trabalho ali no planejamento de marketing, ok, quais são os leads pré-qualificados, qual é a dor dele, o seu produto soluciona a dor dele? Legal, então vamos conhecer a fundo o negócio, que na reunião eu falo, olha, eu estudei a sua empresa, eu estou aqui realmente para ocupar o seu tempo, porque eu sei a dor que você tem, acho que sei a dor que você tem, porque você não pode também, né? Sem arrogância. Exatamente, sem arrogância, mas eu vejo que você tem aqui, e eu acho que eu posso te ajudar. Faz sentido a gente continuar a conversa? Pô, o cara estudou, o Hudson foi lá, trabalhou, pô, vamos lá, vamos dar uma... Respeita o meu tempo, né? O cara, né, respeitou o meu tempo. Tem um fator que você comentou antes da gente começar a gravar, que foi capital. Tem gente que entra e não tem o budget necessário. Queria que você É, faça um pouquinho disso. Parece que é são tantas... algo recursivo isso. Então, acontece muito também os empresários, poxa, Eduardo, vamos lá, vamos avançar, vamos fazer estudo de mercado, vamos avançar num processo de soft landing, de tracionamento da empresa em Portugal. Aí fala, pera lá, mas vamos desenvolver um BP, um business plan, um orçamento dessa sua entrada em Portugal para entender quanto você vai precisar de investimento nisso. Por que isso? Porque a gente entender nossa jornada que a gente tem até hoje, e muitos empresários chegando lá não sabendo quanto que precisa ter de capital e acaba no meio do caminho do processo tendo que brecar, porque acabou o dinheiro. É terrível, né? Então é Esse é o terrível. pior dos E mundos. até tá vendendo, tá indo bem, só que Não, é o pior travou o dos mundos. negócio. Você já gastou dinheiro, já está até faturando, mas de repente para. Então, assim, a gente tem muito cuidado, e até uma parte que eu gosto muito, né, de financeiro, de desenvolver um business plan real do negócio, até mais extenso. Vai, um exemplo, precisa de 200, 400 mil euros precisa fazer para um projeto para começar a gerar o resultado e começar, aliás, a não precisar colocar mais dinheiro. Você tem 400 mil? O Edu, putz, não tem os 400, mas eu tenho 200. Ótimo. Então, pera lá, esses 200 a gente vai trabalhar para buscar. Então, eu até assisti o podcast da Rita, que faz um trabalho incrível na Euronext lá. Uma forma também de entrada também em Portugal é você entrar nesse mercado também, junto à Bolsa Europeia lá, outros mercados, a própria banca em Que são os Portugal, bancos, né? o banco Os em bancos. Portugal, me corrija aqui, por favor. Mas existem os fundos públicos, são os grants lá, né? Que é o dinheiro de Bruxelas, da União Europeia, que entregou para os diversos países da União Europeia, que Portugal recebeu e coloca em linhas específicas para melhorar a qualidade de vida, a evolução de Portugal. Então, tem linhas focadas na internacionalização de negócios, inovação produtiva, que seja. Então, nós ajudamos a buscar também linhas que muitas vezes, dependendo do local que você está situado, até 50% pode ser de fundo perdido. Ou seja, você não precisa devolver o dinheiro. Tem que conhecer mesmo. Atingindo todas as metas do BP que você apresentou para um fundo Portugal 2030, PRR, que seja, Portugal está muito disposto a ajudar empresários sérios que querem fazer acontecer lá em Portugal. Está falando da banca, do banco. Linhas de crédito bancário. Aqui a gente está acostumado a uns juros altíssimos, né, de captação. Lá em Portugal, a gente consegue captar dinheiro para bancos, para empresas, com taxas de 2%, 3%, não é ao mês, é ao ano. É o ano, hein, gente? Então, você coloca no seu BP esse custo do dinheiro, dos juros ali, nem coça ali no seu BP. E aí tem formas também de buscar venture capitals, buscar investidores. Quantos empresários brasileiros que já desembarcaram lá em Portugal, que venderam seu negócio no Brasil, que estão com o seu negócio no Brasil, mas querem investir num novo business lá, que a gente recebe no Atlantic Hub quase toda semana. Empresários que lá, Eduardo, desembarquei, estou tranquilo aqui, mas me arranja alguma coisa para poder me ajudar. Eu quero ajudar, pingo lá, invisto também.
E esse é o nosso trabalho de entender o skill, né? O que que a pessoa gosta de fazer, o que que ela tem de inteligência. Então, é um trabalho muito 360 que nós fazemos lá em Portugal, lá junto com o nosso hub que nós temos, que é o Atlantic Station, que fica ali em Lisboa, mais precisamente em Oeiras, em frente à praia de Santo Amaro de Oeiras. Eu tenho que dizer isso, porque Santo Amaro, né? mas é um clima muito bacana, porque hoje nós temos lá mais de 30 empresas sediadas conosco, a maioria empresas brasileiras, mas já temos empresas gregas, empresa francesa, temos até ucranianos e russos lá, que estão ali, mas eu falo, ó, guerra aqui só se for guerra de papel, hein? Só... É certo, é certo. Eu quero, Eduardo, você já está falando ali de muito assim de Portugal, mas de fato, você estando em Portugal consegue chegar, né, nos outros países da Europa? Então, é essencial ter esse mindset mesmo de Portugal como porta de entrada para a Europa. Porque você falou que é pequeno, Portugal né? é pequeno. Portugal, você vai iniciar o seu tracionamento na Europa. É realmente um piloto que você vai fazer para entender o funcionamento legal, tributário, que seja, para depois que você entrou e entendeu, agora, conforme o seu produto, conforme o seu serviço que você possui, qual é o second step? Qual é o próximo passo que você tem que dar e qual é o país? A maioria das vezes é Espanha, por uma questão perimetral ali, Península Ibérica. Você passa de uma, Já é um mercado, em comparação assim, de tamanhos, Espanha e você passa de Portugal. uma economia de 10 milhões de habitantes para uma economia de 50 milhões de habitantes. Okay. Então, vezes 5 matéria de PIB, mais ou menos, você tem noção de PIB? Eu não saberia dizer agora, mas assim, é uma economia bem mais forte. Depois, uma economia, uma França vai para 60 milhões ali. Então, assim, de novo, reforçando, é um piloto que você tem para que você possa, de lá, colocar o seu headquarter em Portugal para atender os outros países da Europa. Tá. Então, ou seja, como você falou, é um piloto, né? E dali você pode ou atender direto dali, depende do seu serviço, ou você pode, depende do que for, abrir filiais, alguma coisa do tipo, mais ou menos isso. É isso aí. Né? As regras são muito diferentes entre países. É uma comunidade europeia, mas as regras tributárias e tal são muito diferentes, ou o cara ainda tem que chegar lá e, peraí, agora se eu for para a Espanha é isso, França é aquilo. Ou mais ou menos é uma relativa equalização. Então, os países da União Europeia não conseguem fugir do que a União Europeia coloca de parâmetros para serem seguidos como todos ali. Porque pode existir alguma variação do IVA, que é aquele imposto do valor agregado ali, mas só na alíquota. Na alíquota, mas não foge muito, que é por isso que eu volto àquela questão que você aprendendo a trabalhar em Portugal, você já está preparado para atender a Europa como um todo. Agora, a grande diferença é cultural. Que é aquele ponto que você colocou que é importante. Então, você consegue, a sua legal entity lá em Portugal, você consegue atender os outros países, mas você tem que ter um apoio local para que possa. Lembra que eu falei, eu vou com um português conversar com um português? Sim. Você tem que ter um espanhol para conversar com um espanhol junto na sua operação. Mas isso a gente apoia, a gente tem um braço realmente da Atlantic em todos os países aqui da União Europeia, e agora que eu não posso dizer UK, que não está mais na União Europeia, o Reino Unido ali, que tem uma economia muito forte, empresários que nos procuram do ramo fintechs, então, criptos, que seja, Suíça, Londres, então, conforme o produto, a gente percebe para onde é o segundo passo de expansão. Tá certo. A gente está terminando, infelizmente. Curto, eu te falei, infelizmente, mas também se fizer longo, as pessoas acabam não chegando no final, né? Queria te pedir para deixar uma mensagem final, assim, como é que você dá um wrap-up da nossa conversa, ou olhando um pouquinho para frente? Tá. O que eu acho importante sempre dizer é que nessas conversas que nós temos aqui sobre Portugal, quem vem falar comigo, pô, Eduardo, então vamos lá, então é muito fácil ir para Portugal, né? Ir para a Europa, mudar de país. Não, não é fácil. É fácil para quem se planeja, né? Então, uma recomendação que eu dou é que é um projeto de vida.
né? Além da empresa, você tem a sua empresa familiar aqui, a sua esposa, seu cônjuge, que seja, seus Isso, filhos, que seja. Então, a dica que eu dou, que é muito importante, negocie, entenda, troque conteúdo com a sua família para que todos estejam alinhados nesse projeto de nova vida num outro país, que você tem uma chance de pode ser que não dê certo. E com a sua família alinhada, mesmo não dando certo, deu certo. Porque eles sabem que o stop loss qual o momento que não deu certo, a gente já combinou, que a gente volta e continua. De uma maneira, aqui. a união fica mais forte. Fica mais Eu brinco aqui dizer que com a minha esposa aqui num domingo de manhã, 8 horas da manhã, eu peguei cartolina, post-it, comecei a pontuar, engenheiro, pontos positivos dando certo, negativos não dando certo, e ficando no Brasil, não fazendo nada. Então, a gente percebeu que a gente queria ter essa experiência. E se não desse certo, a gente voltava. Mas, que eu digo, esteja alinhados e esteja preparado. A gente fala muito do iceberg, a gente comenta muito da ponta lá, mas tem muito trabalho. Mas se você está com o planejamento feito corretamente, alinhado, com um bom business plan do seu negócio também, com apoio nessa mudança e coração aberto para escutar com muita humildade e entrar no país, a chance de dar certo é muito grande. Ai, que bom, meu cara. Que bom, que bom. Tá vendo aí, né? Planejamento, planejamento. Eduardo, um prazer. Prazer é todo Conversa meu. foi ótima, muito bom mesmo. Obrigado, hein? Eu que agradeço. Prazer, Hudson, estar contigo. Espero ter ajudado aí, passado um bom conteúdo a todos. Com certeza, não tem a menor dúvida. Obrigado, hein? Gente, mais um episódio de Investimento à Beça com Eduardo Migliorelli. Eu sempre fico meio de Eduardo Migliorelli. Gente, grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.